falou da sua ida para Roma, assim, pô, é muito interessante. Como é que foi quando você chegou lá? Você falou que foi com 22 anos, muito novo. Encarar a realidade de você viver num país estrangeiro, com pouca idade e tendo que encarar desafios de dependência de vida, né, sem os pais. Como é que foi esse baque, esse choque na sua vida? O colégio ele dava toda a estrutura, né? De casa, comida, os que eles chamam em italiano soggiorno, né? A responsabilidade do soggiorno, o colégio dava tudo, né? Então tinha faculdade, o transporte para a faculdade, então tudo isso incluso na própria bolsa. Mas tinha a questão de eu cheguei lá sem falar uma gota de italiano. As aulas começavam no final de setembro, então eu cheguei em Roma no dia 5 para o dia 6 de agosto, foi minha viagem. Então eu cheguei em Roma com os amigos que falavam português, que tinham vários seminaristas lá nesse mesmo colégio, mas o mundo em torno a mim era outro, né? O universo era outro, a cultura era outra, né? E ver gente do seu lado, aí no primeiro dia a gente deixou as coisas, não, vocês não vão descansar não, vamos embora. Que eu saí daqui de manhã e cheguei lá no outro dia de manhã, por causa do fuso e da viagem. E aí quando eu cheguei no outro dia de manhã, não, vamos embora, tá cedo, vamos embora, vamos para a rua. E aí a gente foi conhecer a Basílica de São Pedro, para mim foi a experiência assim, mais significativa. Olhar para a Basílica de São Pedro assim, eu me beliscava, eu falei, é verdade? Eu não estou diante de um telão. Que telão é esse? Aí eu me encostei assim num obelisco assim, fiquei olhando para a Basílica de São Pedro e vendo, né, o berço da igreja, eu olhava para o lado, uma pessoa falando alemão, outro falando inglês, outro francês. E aí você vê que o Brasil se torna um ovinho, né? O Rio de Janeiro minúsculo. Então, aquela experiência de igreja realmente universal. Igreja mundo, né? E aí, o mundo todo reunido naquele lugar. E uma experiência também que para mim foi muito significativa foi participar de uma audiência com o Papa, né? Que era Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II. A gente está ali, olha para o lado, tem uma bandeira de um lugar, outra bandeira de outro. E você ali com seus amigos da sua língua, e na hora que fala os povos de língua portuguesa, aí levanta você, levanta gente da África, gente de Portugal. Então, foi uma experiência assim, muito significativa. E então, essa experiência de Roma é uma experiência de desapego muito grande. Eu, na época, não tinha essa facilidade de celular, né? Celular é aí 2010, essas facilidades que a gente tem. Mas eu fiquei em Roma até 2004. A gente começou a ter celular lá, mas eu lembro da minha época, era MSN que a gente conversava. A internet era aquela... Aí pega, vai. E aí a gente ia para os pubs, né? Para as casas que tinha vários computadores, lan houses, ia para as lan houses, e lá nas lan houses que tinham um computador, você usava a internet para falar com a família, porque a ligação, imaginar, né? 1 minuto era coisa de R$ 3,50, para na época que o salário mínimo era quase R$ 100, ou seja, se você ficasse 10 minutos, você gastava de conta de telefone quase metade do seu salário. Então, tudo era muito... Escrevia muita carta para falar um pouco da vida. Então, a experiência de lá foi uma experiência, assim, primeiro de desapego, né? Dos amigos, da família. Eu, para manter contato com os amigos, eu mandava as cartas todas num pacote só, que era mais barato, mandava para minha mãe, e minha mãe colocava no correio aqui no Brasil para mandar para os amigos, né?